A sexta temporada de 90 Dias pra Casar é, sem dúvidas, uma das mais badaladas e mais comentadas. O TLC chegou a anunciar aqui no Brasil e disponibilizou os 4 primeiros episódios no Now da NET, mas a gente não sabe como e nem por que acabaram cancelando toda essa divulgação. No lugar dela, colocaram a 4ª temporada do Felizes pra Sempre, e como tem alguns casais da 6ª temporada, deve ter gente aí perdidinha assistindo esse negócio. A gente resolveu fazer um vídeo para vocês entenderem melhor a situação e, para verem também aí o quanto essa temporada foi boca de confusão. Lembrando que a brasileira Larissa, que já apareceu em alguns vídeos que a gente fez aqui pro canal, nessa edição do programa, na 6ª temporada. Se ajeita aí na cadeira e prepara para ver bafão atrás de bafão. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Como sempre fazemos aqui no Y News, vamos dividir as histórias por casais para facilitar, e no final vou fazer um resumão do Tell All, que é a lavação de roupa suja, porque o TLC fez de tudo, mas de tudo mesmo, para segurar a audiência em alta. Bora começar! Steven e Olga. Esse primeiro casal poderia ter participado do Antes dos 90 Dias ou talvez do Outro Caminho, porque a história dos dois foi a única da temporada que se passou fora dos Estados Unidos, mais precisamente na Rússia. A Olga é uma garota russa que tinha lá seus 19 anos quando foi passar um verão na terrinha do tio Sam. Lá ela conheceu o Steven, que era tão jovem quanto ela, e depois de dias muito alegres, felizes, ela voltou para casa. E lá ela descobriu que estava grávida. Ela tem uma história bem triste de vida e chegou a passar uma parte da infância em um orfanato. O americano revelou ao programa que não teve um bom ambiente familiar, por isso ele iria se esforçar para criar o filho dele, mesmo sendo muito novo e com poucas condições. Então, ele foi para a Rússia para ver o parto, mexer lá com a documentação e acompanhar também os primeiros meses do bebê. Mas, chegando lá, a gente descobriu que ele não era tão bonzinho quanto parecia. Ele começou a encher o saco da Olga antes do parto, quando ela estava ali morrendo de dor, Depois deu uma crise de ciúme da própria mulher com o bebê e disse que ela nunca agradecia pelas coisas que ele fazia. Para piorar, ele foi ao consulado registrar o bebê como cidadão americano e ameaçou levar a criança embora. A papelada dela não tinha saído por 2 motivos. A primeira é que os 2 países não têm boas relações, então poucos vistos são aprovados. A segunda é que o Steven não deu entrada no K1 quando ele disse que já tinha dado entrada. No fim da temporada, ele a pediu em casamento, coragem, hein? E algum tempo depois, ela conseguiu mesmo ir lá para os Estados Unidos. Os dois ainda enfrentam alguns problemas no relacionamento, mas estão aí juntos e vivem tirando fotos maravilhosas da família para colocar no Instagram, aparentemente muito felizes. Leida e Eric. Essa é a história para quem cresceu lendo contos de fada com a madrasta malvada. A diferença é que essa vilã encontrou um cara bem quebrado e não um rei. Mas ele poderia dar um green card, então tudo bem, Também é um tipo de tesouro. Segundo Leida, que é da Indonésia, sua família era podre de rica. Em um vídeo que ela mandou pro Eric, ela fez um tour mostrando que eles têm vários funcionários na cozinha de casa e na limpeza também. Ela também alegou ser ex-candidata a Miss Indonésia e era estudante de medicina. O pai dela é médico e isso justificaria todo esse dinheiro da família. Mas surgiram muitos rumores de que era mentira, porque ela foi para os Estados Unidos ficar com o Eric, que é alguns anos mais velho do que ela, não tem 1 centavo no bolso, tem 3 filhas e vivia num apartamento minúsculo. Quem iria trocar uma vida luxuosa por isso? Leida levou seu filho Alessandro, de 5 anos, para viver com eles. Logo de cara, ela arrumou confusão porque quando foi conhecer a casa, viu que tudo estava uma zona. Ela cisma em dizer que a Tasha, filha do Eric, bagunçou o local de propósito e foi por isso que ela disse para a menina, assim que elas se conheceram, que gostaria que ela se mudasse dali. O famoso convidou para se retirar. Durante os preparativos para o casamento, a noiva começou a falar que o seu primeiro casamento custou centenas de milhares de dólares e queria fazer um igualzinho, mas não ia rolar.
porque como já falamos, o Eric não é rico. Então, ela foi implicar que ele pagava a pensão e que esse dinheiro era para ser usado no casamento e não na pensão. E aí o casamento ia ser na cadeia, provavelmente, né? Ela é tão egoísta que disse que a família do Eric era ela e o Alessandro, e não as meninas. Ela conseguiu expulsar a Tasha de casa e as irmãs tomaram as dores e não foram ao casamento, à exceção da filha mais novinha. Acredite se quiser, eles ainda estão juntos. Kalani e Asuelo. Lembra da cena que a gente adora mostrar aqui no canal? Do cara dançando lá no aeroporto? Esse é o famoso Asuelo. A história é a seguinte: a Kalani, de 29 anos, foi passar férias numa pequena ilha chamada Samoa, que fica lá na Polinésia. A família do pai dela é de lá, né? Então por isso que rolou esse interesse. Durante o passeio, ela conheceu o Asuelo, que tinha pouco mais de 20 anos. Ele trabalhava em um dos hotéis e é uma pessoa bem ingênua para algumas coisas, porque nunca saiu da ilha. Mas não para tudo, já que o saldo da viagem de Kalani foi pegar o Asuelo, perder a virgindade e voltar para casa grávida. O pai dela, claro, não gostou de nada disso e disse, né, que preferia que ela se casasse com um cara branco. Por branco, entende-se, né, um americano. Daí você já pode imaginar. Asuelo chegou já fazendo uma dança típica do seu país, lá no aeroporto, que é apenas para ocasiões muito especiais. Pena que foi no meio de todo mundo. E a coitada da Kalani não pôde aproveitar e melhor. A irmã da Kalani disse que odiava o Asuelo porque acreditava que ele havia traído a sua irmã. Na verdade, ninguém confiava muito nele. A própria noiva colocou o irmão para ficar de olho no Asuelo e vivia dizendo que não achava que ele seria um pai responsável. Gente, com 20 anos, quem é responsável? Ainda assim, antes do casamento, ela ficou grávida pela segunda vez. Ninguém entendeu porque a irmã dela deu um chilique quando soube disso em plena despedida de solteiro. Mesmo com a situação jogando contra, eles se casaram em uma cerimônia num barco. Ela deu à luz ao segundo bebê e eles seguem juntos. Jonathan e Fernanda. Chegamos ao casal considerado o mais bonito fisicamente da temporada. Eles têm uma diferença de mais de 10 anos de idade, já que o americano tem mais de 30 e a mexicana só tem 19. Eles se conheceram quando Jonathan foi passar férias no México, engataram uma relação e ele começou a pagar as coisas para ela, inclusive uma cirurgia de silicone. Nos Estados Unidos, a moça começou a se sentir muito sozinha enquanto seu noivo passava o dia fora trabalhando. Ela teve algumas crises de ciúme também, porque ele saía com os amigos enquanto ela estava esperando, o que causou uma briga bem feia. Fernanda deu uma pressionada em Jonathan para ele ter um convívio com a família dele, afinal ela era muito apegada à família dela. Isso é uma coisa cultural dos latinos. Por um lado, foi bom porque ele realmente se aproximou da mãe dele. A parte ruim é que a mãe não queria deixar que eles se casassem, alegando que a mexicana era nova demais. Parece que o tiro saiu pela culatra, hein? Bem hipócrita, porque ela não só se casou muito nova, como também teve um filho, né, pouco tempo depois dos 20. Teve também uma confusão porque a Fernanda encontrou uma lingerie e outros brinquedinhos adultos na casa do Jonathan. Foi um momento bem triste quando ela contou isso para uma amiga, mas acabou perdoando o cara. Após o tell-all, que eles se meteram em uma briga com a Larissa e o Colt, eles se separaram. O Jonathan conseguiu direito na justiça de não ser mais o patrocinador da Fernanda. Ela foi viver com os avós em Chicago e segue investindo na sua carreira de modelo, coisa que ela já fazia em seu país natal. Ashley e Jay. Se você está acompanhando Felizes para Sempre, que está passando no TLC daqui do Brasil, então esse casal já é bem familiar para você. E a história deles é bem bagunçada. A Ashley foi com uma turma de amigos para Jamaica e conheceu o Jay por lá. Ele tinha seus 18 anos e ela perto dos 30. Mesmo vendo como ele era meio moleque, né, como qualquer pessoa da sua idade, a Ashley manteve a relação. Ela é mãe de 2 crianças e já fugiu de 2 casamentos porque descobriu que os noivos estavam traindo ela. No terceiro, deviam deixar ela pedir uma música no Fantástico, né? Quando ela levou o Jay para os Estados Unidos, uma amiga dela descobriu que ele estava pegando geral na Jamaica e tentou alertar a moça, mas ela bateu o pé que não e levou o relacionamento adiante. No princípio, ele também se sentiu muito sozinho, principalmente porque estava acostumado à vida no litoral e lá estava fazendo aquele frio geral do inverno.
O casal teve dois momentos muito chocantes. O primeiro foi o cancelamento da festa deles, porque o site deles começou a receber mensagens racistas. Realmente, aquela região que a Ashley morava praticamente não tem negros. Eles tiveram de cancelar tudo e foram para Las Vegas. Lá, a Ashley começou a ver que podia dar bem ruim. Jay começou com um papo de que as pessoas casadas não furunfavam e que ela teria que acompanhar o pique dele. E aí, na semana do casamento, ela descobriu que ele tinha baixado o Tinder e estava conversando com meio mundo por lá. Como ele já era bem sem graça mesmo, todo mundo achou que ele teria a honra de ser o primeiro deportado do programa. Mas a Ashley não teve coragem nem de pedir o divórcio. Só quando ela descobriu que ele tinha ficado com uma mulher no banheiro da barbearia e ainda admitiu para ela com todas as letras, ela tomou coragem. Eles estão atualmente separados. Larissa e Colt. Agora sim chegamos ao casal mais babadeiro do programa. A mineira Larissa e o americano Colt se conheceram na internet. Foram se encontrar lá no México e decidiram unir as escovas. Larissa deu uma entrada no visto K1 e foi viver em Las Vegas com o noivo e a mãe dele, a Debbie. Talvez você já tenha visto o meme dela chegando no aeroporto e perguntando pelas flores que o Colt não levou. O vídeo viralizou por aqui e a brasileira roubou as atenções do reality. Eles tiveram um começo bem difícil, com muitos desentendimentos, especialmente porque viviam com a sogra da Larissa. Quem nunca, né? Lari queria que o Colt comprasse um ar-condicionado e desse coisas boas para ela, mas, apesar de ganhar bem, com o salário de engenheiro de software, ele aparentou ser bastante muquirana. Nós até temos a teoria aqui no canal de que ele prometeu comprar o mundo para ela e não cumpriu. Teve cena da Larissa brigando porque ele estava flertando com a garçonete, teve uma briga histórica com o primo do Colt, porque ele também achava que o casal deveria levar a Debbie para viver com eles, onde quer que fosse. Teve as frases icônicas, babado é o que não faltou. Larissa dividia opiniões, mas todo mundo sabia de uma coisa. Ela nasceu para dar respostas em quem tentasse mexer com ela. Alguns dias antes do casamento, o Colt chamou a polícia pra Larissa, né, por causa de uma discussão que eles tiveram em casa. Ela ficou mega chateada, mas perdoou e acabou casando. Pouco tempo depois, aconteceu mais uma vez, ela foi parar no xadrez e, por fim, teve uma briga que resultou no fim do casal. Os dois já fizeram a fila andar, a Larissa deu uma festa para comemorar o divórcio, enquanto Colt arrumou outra brasileira, mas esse romance também não foi pra frente. Tell all, a lavação de roupa suja. Para finalizar, vou fazer um resumão aqui do que aconteceu no episódio Tell All. Durante as gravações, a Larissa tinha postado uma foto perto do carro da polícia. E a Fernanda comentou nessa foto, dizendo que ela não devia fazer piada com essas coisas, né? Porque as pessoas estavam realmente preocupadas. Isso rendeu na internet e os dois casais chegaram dispostos a brigar feio no episódio final. Mas Colt e Larissa tiveram um problema no voo e as bagagens da mineira foram extraviadas. Isso atrasou demais a chegada dos dois lá no Tell All e o restante do pessoal ficou bem paciente e começou a falar mal dos dois. Quando eles chegaram, já bem tarde, a Larissa fez a produção arrumar um vestido decente para ela, né, para poder chegar chegando na frente dos seus inimigos. Claramente o TLC foi botando lenha na fogueira e a briga entre Colt e Larissa e Fernanda e Jonathan deu o que falar. O canal fez até a parte 2 e, disposto a causar mais treta, começou a mostrar trechos de participantes falando mal, né, um dos outros, para que eles respondessem. Sei que já dei muito spoiler por aqui, mas essa parte eu vou deixar para vocês verem com seus próprios olhos. Só vou mostrar um pedacinho lá no Instagram, procurem lá no feed para vocês darem uma olhada. @YNewsOficial. Antes de sair, lembre-se do like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima!